Boa noite a todos. Tendo 9 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do ano de 2026. Agora que são 18h47, iniciamos os trabalhos. Peço para que cada vereador, com as suas crenças, faça 1 minuto de silêncio para seus agradecimentos. Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expediente do Executivo. Não consta. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Não consta. Expediente da Câmara. Em apreciação, em segunda discussão e votação, o projeto de resolução número 1, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Silvianópolis para disciplinar a tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular. Em pauta, o projeto de resolução número 1, em segundo turno em votação nominal. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir sobre a matéria. O projeto de resolução está em votação. Passamos à votação nominal. Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Em pauta, o requerimento número 13, de autoria da vereadora Giovana de Paiva, que solicita ao excelentíssimo prefeito municipal informações detalhadas acerca da supressão de árvore diante de questionamentos da população quanto à regularidade do procedimento adotado. Em pauta, o requerimento número 13, em votação de turno único nominal. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar e discutir sobre a matéria. Vereadora Giovana, vai falar sobre o requerimento? Boa noite a todos. Eu falei sobre ele semana passada, né? Sobre esse requerimento, foi sobre esse corte de árvore que ocorreu aqui para baixo do fórum, né? A gente falou sobre ela semana passada, que era uma árvore que era cuidada com muito carinho pelos moradores. É uma árvore de lei. Então, ela foi cortada às 5h30 da manhã, sem conversar com os moradores, sem que ninguém soubesse. Então, foi um momento muito triste. Inclusive, eu recebi uma foto dela com flores, gente. A coisa mais linda a árvore. É uma árvore realmente linda. E, conforme eu falei semana passada, eu não entendi o porquê do corte, qual é o planejamento que tem para aquele local, porque mesmo que houvesse uma construção ali, que tenha um planejamento para essa construção, daria muito para fazer alguma coisa e preservar aquela árvore ali, né? Que a gente precisa de mais arborização na cidade, não tirar as que tem. Eu tenho visto muita retirada de árvore.
Então, eu fico muito triste com isso. Já falei semana passada, não vou estender a minha fala sobre isso essa semana, mas é uma coisa que deixou todo mundo muito triste. Os moradores estão muito tristes daquela rua, porque era uma árvore praticamente comunitária ali do pessoal, porque eles têm essa horta comunitária ali. Se não tem projeto, por que tirou? Cadê o projeto? Então, a gente está aguardando esse requerimento para que eu entenda se foi aprovado, se não foi, quem aprovou. É isso. Presidente. Obrigada, vereadora Giovana. Presidente. Sim, por favor, vereador Giovana, Francisco. não, tem que mesmo ter a resposta, mas eu conversei com o prefeito, entendeu? Depois que tivemos reunião na quarta-feira, aí eu conversei com ele, ele falou que levou o João Paulo lá, que é o menino do Codema, ele falou que tirou a árvore porque ele vai fazer um muro lá, vai fazer uma construção mesmo lá, não sei se é conselho tutelar, e parece mais uma. E ele falou onde vai passar o muro é onde estava a árvore. Ele falou que ele não queria cortar mesmo, mas infelizmente teve que cortar. O horário, ele falou que era o horário que o pessoal estava trabalhando já, que é o, não sei se eu Tubi quem que era, e ele já estava passando, parece, o mata-mata, certo? E ele falou, não, acho que eu não queria cortar, não, até cortei por esse motivo, vou fazer uma construção lá, por isso, mas o João Paulo, que é o presidente do Codema, isso mesmo, né? Que falou que está tudo certo e beleza, pô. Exatamente, Não. Chiquinho. Por isso mesmo, vereador Chiquinho, que eu pedi o requerimento. Porque eu estive falando justamente com pessoas que fazem parte do Codema e não houve essa reunião presencial. Essa reunião foi feita e levou para alguns assinarem. Então, alguma coisa tem. Então, a gente precisa ver, apurar melhor. Acho que quem vai falar isso é a Polícia Ambiental, porque o vereador João Guilherme já fez a denúncia, porque quando eu fiquei sabendo do corte, imediatamente eu liguei para ele foi lá comigo, nós duas averiguamos o local junto, e o que a gente precisa entender é que é uma árvore de lei, né? É uma árvore que não pode ser cortada, eu quero cortar a árvore porque eu tenho um projeto. Não, eu tenho um grupo no qual não fez um estudo de caso. Eu não estou apontando ninguém, eu só quero ver o estudo de caso, ver o correto. Se estiver dentro da lei, está tudo certo. Se estiver dentro da lei, isso quem vai mostrar para nós é a Polícia Ambiental e o requerimento que ele vai mandar agora para a gente ver essa resposta de como foi feito esse análise do corte da árvore. É só sobre isso. Não, antes de eu falar, até eu falei que tem que mandar para ter a resposta mesmo. Só que eu conversei com ele, ele me falou desse jeito, entendeu? Mas vamos aguardar a resposta, você já vai passar o requerimento aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Quero falar também. A respeito desse requerimento, eu até falei para a vereadora Giovana que era necessário fazer, mas mais também para poder atender a uma necessidade protocolar que a gente tem. Mas, assim, é óbvio que a prefeitura, como já fez em outros momentos, né, vai fornecer a informação que convier para ela. Lógico que não vai admitir que foi feita uma ata, que foi produzida uma ata de uma sessão que não aconteceu. É óbvio que eles não vão admitir. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que entender, que eu falei na semana passada e repito agora, é que existe uma legislação específica tratando sobre isso. O município ele pode sim dispor de forma complementar, sendo mais protetivo, sendo mais abrangente na defesa do meio ambiente, mas nunca menos abrangente, nunca menos protetivo. E o que está acontecendo no município não é isso, né? E assim, eu acho que já faz um tempo que nós estamos testemunhando isso. Falei na semana passada também, reafirmo, reforço. Faz um tempo que nós estamos testemunhando. Não estou falando do João Paulo, não estou apontando o dedo para a atual composição do Codema. Estou apontando o dedo para todas as pessoas que compuseram no passado ou no presente e que nem sabem, nem levam isso a sério. Assim como acontece com vários outros conselhos no município. Então, é uma denúncia que precisa ser realmente apurada, precisa ser investigado esse assunto a fundo para entender como que foi feita essa autorização. Não é porque eles têm competência para fazer a autorização de supressão, eles podem fazer a torta e direita. Então, é lógico que eles vão fornecer as informações de acordo com aquilo que convém a eles, né? Mas como a gente também conseguiu colher as provas, também conseguiu fazer as análises necessárias, aí a gente vai apresentar à justiça, porque eu acho que é justo que a gente procure a defesa daquele bem que não pode se defender sozinho. Eu acho que enquanto nós estamos falando de nós aqui, sobre os nossos direitos, nós sabemos reivindicar os nossos direitos, nós sabemos defender o nosso posicionamento. Mas o meio ambiente, os animais e as crianças, adolescentes, menores, idosos e tudo, todos esses que às vezes não conseguem falar por si próprios, precisam de alguém que fale por eles.
E essa justificativa, para mim, não vale de nada. Mesma coisa de não ter falado nada, porque ele falar que não queria cortar, mas cortou. Então, quer dizer, como assim? Ah, eu não quero fazer, mas eu fiz. Vamos ver, né, a resposta que vai ser dada. Mas a vereadora Giovana e o vereador João Guilherme vai lembrar de algo que eu vou falar agora. Tá certo que vai ser feita uma construção, não sabemos qual é essa construção, né? Se está construindo, com certeza será bom para o município, mas há 2 meses atrás, mais ou menos, nós fomos em Machado, que nós fomos ver aquela produção de frutas vermelhas, e engraçado que nós fomos depois almoçar, e nesse lugar que nós almoçamos, tem uma palmeira no meio do local aonde nós almoçamos. Então, para você ver, né? E é uma construção, e a construção é a coisa mais linda. Aqui em Silvanópolis, enquanto cortam, em outros lugares, né, faz de ser bonito, né? Faz paisagismo, exatamente. Para vocês verem, é uma palmeira, mas é assim muito grossa mesmo. Então, talvez, né, esta análise que está precisando ser feita, né? Cortou porque precisava ser cortado. Às vezes não precisa, né? Às vezes é essa questão de ver utilidade dentro do local que vai ser feito, né? A construção, então tem tudo isso. Mas, enfim, vamos aguardar, né, o retorno, né, do requerimento, ser feito todas as análises certinhas. Podemos passar para a votação? Então, o requerimento está em votação. Votação nominal. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Em apreciação, a indicação número 16 de 2016, de autoria do vereador José Renato da Silva, que solicita ao senhor prefeito municipal a construção ou a reforma da ponte localizada no bairro Tutas, em estado precário, próximo às propriedades dos senhores Francisco Martins de Almeida e Elcio Martins de Almeida. Abro a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a indicação. Boa noite a todos. Boa noite. Peço aqui o apoio de todos os vereadores para que o problema dessa ponte no bairro do Estuta seja solucionado. Obrigado, vereador José Renato. Vereador, presidente, posso? Pois não, vereador Francisco. Zé Renato, como eu falei na quarta-feira, né? E torno a falar de novo. Não, você tem o meu voto. Nossa, tranquilo, igual eu falei para você. E, se Deus quiser, com essa indicação, né, para reforçar, eu conversei até com a esposa do São Francisco. A FUCA já começou até chegar no material lá. Não sei se você foi lá ver. Entendeu? Começou a chegar no material lá já para poder fazer a ponte mesmo, entendeu? Se Deus quiser, com essa indicação que agora já vai reforçando mais. Entendeu? Semana passada passei 3 vezes por cima dela e estava meio difícil. Não. Deus ajude. Não. Seja resolvido. Não, o que eu falei não é você passar sobre em cima da ponte. Eu falei que está chegando os materiais para fazer a ponte. Está difícil passar, só quem passa lá sabe. Entendeu? Né? Está bem não, difícil. Mas, viu? Então a indicação Mas eu creio sua que vai. a indicação sua é boa para reforçar, entendeu? E você tem meu apoio, já falei que eu disse para você e vamos lá. Não, essa indicação está reforçando. Tem um pedido que eu já fiz pessoalmente para o prefeito. Porque essa indicação nós conversamos lá, você fez a indicação. Porque antes dessa indicação eu já fiz, já conversei, eu acho duas então, vezes. acho que nós conversamos, né? Nós conversamos, que você conversou, eu conversei, o filho do lá do seu Elzo, lá o Elzo, também estava junto, presente, conversou também. Então, todo mundo conversando, eu vou reforçando, e se Deus quiser, a ponte sai rapidinho. Obrigada, vereador Francisco e vereador José Renato. Aquele que for favorável à aprovação da indicação número 16, 2026, permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para a rejeição. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado.
Em apreciação, a indicação número 17 de 2026, de autoria da vereadora Degiane Domingues da Silva, que solicita ao senhor prefeito municipal a instalação ou substituição da iluminação pública por luminárias de LED na rua Maria Justina de Paiva e na localidade conhecida como Beco do Bira. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a indicação. Por favor, vereadora Degiane. Boa noite a todos, colegas noite. vereadores. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa indicação aqui é porque, assim, na verdade, não foi só exatamente essa rua, tá, gente? Então, algumas ruas que, como a minha mãe mudou agora para o loteamento ali, Alto Boa Vista, às vezes eu estou sentada lá fora, eu estou observando as ruas que ainda tem ruas que tem que trocar para LED, né? As lâmpadas. E a nossa rua, já até a vereadora Ana já falou, né, sobre isso, que a Ana Cássia mora lá, a filha dela, mas não só pela Ana Cássia, eu tenho certeza que por mais munícipes, que deve ter cobrado ela também. Está precisando porque é muito escuro, devido daquele mato que tem. Essa indicação, acredito que o Luiz também já tem feito, o Zé Renato já falou. A gente só está reforçando aqui, porque logo, se Deus quiser, o Lúcio vai conseguir comprar as lâmpadas LEDs para ser trocada. E como é uma rua perto da outra, do Beco, que também foi uma coisa que eu já falei, né, desde a gestão passada, que até a última vez que foi falado, o Zé Renato falou, mas não foi feito. Acredito plenamente que o Lúcio vai fazer, acredito muito no trabalho do Lúcio, porque todas as vezes que a gente fala com ele, ele se desdobra para fazer para a gente. Então, a questão do Beco do Bira é porque é perto da rua Maria Justina de Paiva. Então, quando trocar as lâmpadas da Maria Justina de Paiva, aproveitar e já colocar os postes lá no Beco do Bira, que são 2 postes que os munícipes estão pedindo. Pediu para mim, pediu para o Zé Renato, pediu para o Luiz Fernando, acho que já pediu para demais vereadores, para o Francisco. E é isso. Mas tem mais ruas também que eu comentei com o Lúcio, né, que a gente olhando, assim, analisando e andando nas ruas da cidade, que está bastante escura, que precisa de lâmpadas LEDs. E eu gostaria do apoio de vocês também, né, para a votação. E é isso daí. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Degiane. Aquele que for favorável à aprovação da indicação número 17 de 2026, permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para rejeição. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Em apreciação, a indicação número 18, de autoria da vereadora Giovana de Paiva, que solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de cobertura na entrada da Unidade Básica de Saúde, UBS, Gilberto Carvalho Teixeira, no local destinado ao embarque e desembarque de pacientes. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a indicação. Boa noite a todos, meus colegas vereadores. Boa noite quem está nos assistindo. Eu peço a ajuda de vocês nessa indicação, porque eu pude presenciar por várias vezes já, muitas vezes que o paciente está fazendo o embarque lá, principalmente em período chuvoso, você vai desembarcar um idoso, você vai desembarcar um neném de colo, fica difícil para que a pessoa faça essa transição de entrar lá dentro, ou até mesmo quem chega desmaiado, que eu já vi também, que já foi caso de pessoas, precisa até que você pegue a cadeira de roda, até que a pessoa consiga colocar aquele paciente na cadeira para levar, acaba molhando. Inclusive, os próprios pessoal da ambulância, porque lá onde que ele consegue colocar, se vocês verem, até meus colegas na foto que eu tirei lá justamente embaixo, lá, tem um meio-fio. Então, mesmo para a ambulância entrar, ele tem que passar por cima do meio-fio, porque nem tem como que chama? Rebaixamento para que ele consiga estacionar o veículo. Então, é mais para ter um conforto melhor, para que essas pessoas façam esse embarque e desembarque com mais segurança. Um idoso, criança de colo, que é o mais difícil, né? Principalmente essas pessoas cadeirantes. Então, fica difícil. Então, tem que, para facilitar a vida dos pacientes mesmo, sabe? Para fazer uma logística melhor.
Eu acho que se fizer ali, não precisa nem fazer inteira. Se fizer para 2 veículos ali, já resolve o problema, né? Uma coberturinha simples ali, resolve o problema e fica melhor para poder fazer esse embarque e desembarque dos pacientes. É isso. Obrigado, vereadora Giovana. Por favor, vereadora Degiane. Então, aproveitando aqui a fala da vereadora Giovana, parabéns pelo requerimento seu aqui, que, na verdade, vereadora, eu também já passei para frente, só não fiz o requerimento, né? Porque agora eu estou trabalhando na UPA e os próprios motoristas pediram e realmente eu estou vendo a dificuldade dos munícipes mesmo com essa questão. E até um dia o Radani levou a filha dele para consultar, faz poucos dias. E o Radani sentou lá, nós chamamos ele lá fora e começamos a falar para ele, não falta serviço aqui para você. E era dia do Dornelas. Aí o Dornelas também comentou, né? Falou assim, aqui precisa realmente disso daí. Então, realmente, estou totalmente de acordo com a vereadora Giovana, porque isso aí é bom para todo mundo, que quando está chovendo é uma dificuldade tremenda. Parabéns, viu? Isso aí, tamo junto. Vereadora. Obrigado, vereadora Degiane. Queria dar os parabéns a Giovana pela indicação. Eu acho que não pensaram nem um pouco na hora que fizeram aquele lugar para parar a van, né? A ambulância, gente, ela tem que parar no lugar para dar acesso. Ali não está tendo acesso nenhum. Então, eu acho que isso aí é uma questão que tem que ter um olhar bem cuidadoso aí, ver se faz o mais rápido possível. Parabéns, Giovana. Parabéns pela indicação. Obrigada, vereador Leitão. Agora passar por vereador João Guilherme. Em relação a essa indicação da vereadora Giovana, tem meu apoio, com certeza. É uma demanda que, com certeza, vai melhorar, facilitar muito o acesso à unidade de atendimento. E, até de forma complementar, uma outra reivindicação que foi apresentada aqui no ano passado, o vereador Luiz Fernando fez a solicitação para a alteração do sentido do tráfego ali, né? É uma outra situação que eu acho que precisaria ser feita de forma complementar a essa, porque se a gente for para pensar, com essa movimentação que acontece ali em frente à UBS, no movimento de ambulâncias, entrada e saída de veículos, muitas das vezes os carros estão estacionados dos dois lados, os carros estão descendo, subindo. Então, se a via fosse mudado o tráfego ali para só subir e a outra ficar só de descer, como as ruas são estreitas, eu acho que facilitaria muito, inclusive para essa logística dos próprios motoristas ali durante o atendimento, ainda mais por ser um local que presta um primeiro atendimento, né? Um primeiro socorro é oferecido ali. Às vezes o paciente chega por conta própria, mas ele precisa ser embarcado, precisa ser colocado na ambulância que vai levá-lo para Pouso Alegre, precisa ser colocado em maca ou em cadeira de rodas, como a vereadora já falou. Então, tudo isso acho que precisa ser apurado e diante da situação que nós temos hoje, conforme o vereador Leitão falou, não é nem de longe o desejável, o ideal, porque precisaria de um espaço maior para poder fazer essa movimentação toda. Mas, diante do que nós temos hoje, eu acho que essa cobertura é medida, assim, urgente e muito necessária. Então, meus cumprimentos aí pela iniciativa e espero que seja atendida tanto essa indicação, número 18, quanto a indicação que foi feita no ano passado pelo vereador Luiz Fernando. Obrigado, vereador João Guilherme. Por favor, vereador Francisco. Eu também vou dar os parabéns para a Giovana, porque antes dela fazer essa indicação, ela conversou comigo. Se eu tinha feito essa indicação lá já, porque as indicações que eu pedi lá era sobre a lombada do lado de cima e do lado de baixo, nas duas ruas, entendeu? Ela falou, não, Giovana, não fiz nada. Ela falou, então eu vou fazer. Ela foi não para fazer e eu quero te dar os parabéns, tá aí. Pode contar com o meu voto, tá? Parabéns, viu? Obrigado, vereador Francisco. Vamos passar agora para a votação. Aquele que for favorável à aprovação da indicação número 18 de 2026, permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário para a rejeição. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Em apreensão, a indicação número 19 de 2026, de autoria da vereadora Giovana de Paiva, que solicita ao senhor prefeito municipal a recuperação da pavimentação asfáltica da rua Henrique Borges de Moraes. Abra a palavra aos vereadores que queiram se manifestar sobre a indicação.
Boa noite. Peço novamente a ajuda dos meus colegas vereadores. Gente, se vocês verem aquela... Todo mundo vê, né? Até vocês já viram, claro. A rua a água que desce, o volume de água que desce naquela avenida lá do Delbrando, que entra com essa rua, Henrique Borges de Moraes. Né? Desce um volume ali de água enorme. E a gente viu que aquele bueiro ali de captação ali já foi feito e refeito várias vezes, né? Não é só o bueiro que está indo embora, é dinheiro público. É dinheiro público que está indo embora junto com o bueiro. Então, eu acho que a gente precisa, eles, né, no caso, o executivo, precisa fazer um estudo de caso, uma drenagem, ver de que forma que vai drenar aquela água ali, para também estar refazendo essa rua. Porque essa rua hoje ela se encontra sem nada. E ela foi feita, ela foi asfaltada, só que a água da chuva levou tudo, conforme levou o bueiro, levou a rua. Então, faça um estudo de caso, de que forma possa recuperar a pavimentação dessa rua, que fique de uma maneira mais eficaz, né? E ver de que maneira também vai drenar aquela água, porque realmente é um volume muito alto, que já é um erro dos loteamentos daqui de Silvanópolis, que vem vindo construindo e não coloca esses bueiros para essa captação, aí esse problema vai empurrando para todos os prefeitos que vêm vindo. A gente sabe que esse problema desse bueiro não é de agora. Eu já vi esse bueiro ser refeito por várias vezes, não é agora, não é só nessa legislatura, é em várias outras ocasiões. Então, é o dinheiro público que está indo embora. Então, faça um estudo de caso para poder refazer essa rua, né? De que forma que vai drenar esse volume de água que desce ali. Porque já chegou a vez de refazer ali o bueiro, chover no outro dia e tirar o bueiro. Fez hoje, amanhã não tem mais. E é complicado. Essa rua, descendo naquela avenida ali do Delbrando, ali, que vai para os materiais de construção, é aquela rua bem curtinha que desce ali. Para ela, no Romildo. Perto do Zeleiro. Isso. Porque está complicado para eles que trabalham e depende, o trabalho deles é mexer com reciclável. E o caminhão deles não consegue entrar e nem sair para que eles possam continuar trabalhando, porque é o trabalho deles, né? E tem mais uma outra casa ao lado também, que eles moram lá também, que tem morador lá. Sim, e está muito crítico, porque aí hoje não estão conseguindo mesmo passar. Então, quer dizer, está atrapalhando o trabalho deles. Então, eles vieram pedir encarecidamente que o prefeito dê uma olhada nessa rua, que vê um modo mais eficaz para refazer essa rua, inclusive ver a captação. Eu acho que agora deu uma melhorada com esse último bueiro. Eu até não fui ver com a chuva agora, que esse último que refez agora, parece que está captando bem melhor a água. Então, vai ter que ver se realmente ele está conseguindo absorver toda a enxurrada que desce de lá para que não seja perdido, né? Ver de que forma que eles podem estar recuperando a via, porque hoje em dia a rua se encontra de terra, ela não tem mais nada. Ela encontra de terra, conforme vocês podem observar na foto, anexada juntamente ao requerimento. Sim, facilita a logística para eles, já que eles dependem disso, é o ganha-pão deles, é o trabalho deles, né? Então, tá difícil para eles sair. O caminhão estava encravado quando eles me chamaram lá. Então, é complicado. Então, eles... Sim. É isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Giovana. Por favor, vereador Leitão. Giovana, parabéns pela indicação. Eu já conversei com o Rafael também várias vezes. Conversei com teu pai e com o seu Jorge um dia sobre isso. Comecinho do ano passado. E é muito fácil de resolver aquele problema. É só pegar perto da igreja ali, fazer um bueiro ali, canalizar aquela água até embaixo e tirar ela de dentro da rua. E já que vai começar a cavucar aquela principal também. Aí desce, ela vai tirando essa água, não vai descer lá naquele bueiro, não vai fazer aquele estrago. Mas infelizmente não fizeram nada ainda. Mas parabéns pela indicação. Tem meu apoio. Obrigado, vereador José Hélio. Vamos passar agora à votação. Aquele que for favorável à aprovação da indicação número 19 de 2026, permaneça como se encontra ou se manifeste em contrário para rejeição. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Colocamos para apreciação a ata da 6ª reunião ordinária de 2026. Passo a palavra ao secretário para a leitura da ata. Sexta reunião ordinária do ano de 2026.
ao 18º dia do mês de março do ano de 2026, às 18h31, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, sob a presidência da senhora vereadora Regiane Rosângela Marques, é declarada aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores: Ana Tereza Beraldo, Degiane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Hélio de Brito Júnior, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos e Regiane Rosângela Marques. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do Executivo não constam. Do Legislativo, projeto de resolução número 1, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Silvianópolis para disciplinar a tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular. Indicação número 13 de 2026, de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, solicita e sugere ao prefeito municipal que proceda a medida de infraestrutura urbana e segurança pública por meio da Secretaria de Obras do município. Abertura de boca de lobo para escoamento pluvial no final da rua Margarida Camargo de Souza, no bairro Jardim São José. Indicação número 14, de autoria da vereadora Giovana de Paiva, que solicita e sugere ao prefeito municipal que sejam adotadas providências quanto à necessidade de retirada de lixo no local popularmente conhecido como Buracão, situado à rua Francisco José Marques, no bairro do Morro, bem como a realização de avaliação técnica e adoção de medidas de contenção do processo de erosão no local. Indicação número 15, de 2026, de autoria do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, que solicita e sugere ao senhor prefeito municipal que proceda à manutenção e melhorias nas estradas do bairro do Congonhalzinho, por meio de intervenções necessárias para garantir adequadas condições de tráfego. Requerimento número 12, de solicitação de informação da vereadora Giovana de Paiva, que solicita ao prefeito municipal informações sobre o fluxo de regulação de exames no município, no que concerne ao fluxo administrativo, os critérios de regulação, estatísticas e desistências, gestão de pessoal, possível conflito de interesses e estrutura de atendimentos. Ata da 5ª reunião ordinária de 2026. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não consta. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a ordem do dia. Projeto de resolução número 1, colocado em votação de primeiro turno nominal, aprovado por 8 votos. Indicações número 13, 14 e 15, colocadas em votação simbólica, foram aprovadas por 8 votos. Requerimento número 12, colocado em votação de turno único, nominal, foi aprovado por 8 votos. A ata da 5ª reunião ordinária, colocada em votação simbólica, é aprovada por 8 votos, com pedido de adequação no trecho que fala sobre 6ª reunião ordinária para 5ª reunião ordinária. Encerrada a ordem do dia, passo os expedientes informativos da Câmara Municipal. Ofício número 15, do Poder Executivo, encaminhando as indicações número 11 e 12, aprovadas na 5ª reunião ordinária de 2026. Ofício número 16, ao Poder Executivo, em atendimento ao plenário, solicitando informações concernentes aos requerimentos número 9, 10 e 11 de 2026. Ofício número 17, ao Poder Executivo, em atendimento ao ofício número 100 de 2026 do Poder Executivo, encaminha certidão para os devidos fins de direito. Ofício número 8, do setor de contabilidade ao Poder Executivo, solicitando suplementação de dotação orçamentária à unidade Câmara. Ofício número 18, ao Departamento de Trânsito da Polícia Civil de Silvianópolis, solicitando a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículos 2026, de propriedade da Câmara Municipal de Silvianópolis. Balancete da unidade Câmara, referente ao mês de janeiro de 2026. Ofício número 19, ao Poder Executivo sobre a atualização de e-mail oficial para protocolo e recebimento de ofício. Requerimento número 13, da vereadora Giovana de Paiva, que solicita ao senhor prefeito informações sobre a supressão de árvore no município. Do Executivo, ofício número 100, ao Poder Legislativo, solicitando certidão sobre ato de posse para apresentação aos órgãos e instituições bancárias. Ofício número 104, encaminhando às caixas de empenho referente à prestação de contas do exercício 2025. Ofício número 93, à Câmara Municipal, respondendo à indicação número 3, referente à necessidade de substituição da caixa de abastecimento de água, localizada no bairro Bela Vista. Ofício número 94, à Câmara, respondendo à indicação número 4, concernente à necessidade de drenagem das águas pluviais provenientes do imóvel do Sindicato Rural de Silvianópolis. Ofício número 95, à Casa Legislativa, respondendo à indicação número 5,
e sugeriu melhorias à área de lazer localizada no entorno do campinho do bairro Primavera e da estrutura esportiva existente. Ofício número 96, à Câmara, respondendo à indicação número 6, referente à intervenção de infraestrutura para praticantes da modalidade de skate. Ofício número 97, à Câmara, respondendo à indicação número 8, referente à limpeza e capina de terreno público localizado na Avenida Joaquim Mendes Magalhães. Ofício número 98, à Câmara, respondendo à indicação número 9, concernente ao incentivo à produção rural local para o fortalecimento da agricultura familiar. Ofício número 99, à Câmara, respondendo à indicação número 42 de 2025, referente à necessidade de melhoria à rua José Dilmo de Abreu. Ofício número 103, que encaminha o decreto número 19 de 2026. Decreto número 19 de 2026, que dispõe sobre os valores das licenças de utilização do espaço público por ocasião da realização do 4º encontro de carros antigos e mercado de pulgas, em 12 de abril de 2026. Ofício número 102, à Câmara Municipal, respondendo ao requerimento número 7 de 2026, encaminhando a cópia do edital do concurso público realizado no ano de 1998. Informações da sociedade e das esferas de governo, não consta. Tribuna aos vereadores. Aberta a palavra aos vereadores, assumiram a palavra os vereadores Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos, Regiane Rosângela Marques, encontrando-se registrado por vídeo pelo Facebook oficial da Câmara de Silvanópolis, a qual segue os diálogos e informativos dos vereadores. Publicidade, inclusive pela gravação e transmissão da reunião via Facebook. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura desta ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Antes até de eu perguntar sobre a aprovação da ata, eu acho que tem que ser incluso aí que nós tínhamos 2 convidados, né? Foi colocado? Foi eu que não acompanhei. Então, colocar que tinham 2 convidados aqui, a senhora Janaína e o senhor Luiz Fernando, né? Que estavam aqui e até colocaram o motivo até da vinda deles até a Câmara. Além dessa informação, alguém tem alguma informação a ser colocada? Gostariam de fazer alguma observação? Não? Podemos aprovar a ata, então, com essa ressalva? Aquele que é favorável à aprovação da ata permaneça como se encontra ou se manifeste em contrário para adequações ou rejeição. Dentro Então, dessa adequação proposta. Isso vai ser feita com esta adequação. Aprovado, então, por unanimidade, com esta adequação para a inclusão dos 2 convidados que estavam presentes. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 20, ao Poder Executivo, encaminhando as indicações número 13, 14 e 15 de 2026, aprovadas na 6ª reunião ordinária de 2026. Ofício número 21, ao Poder Executivo, em atendimento ao plenário, que solicita informações concernentes ao requerimento número 12 de 2026. Ofício número 4, do Gabinete Parlamentar da vereadora Regiane Rosângela Marques, ao senhor prefeito, solicitando atendimento em caráter de urgência pela situação de risco envolvendo o morador. Ofício número 5, do Gabinete Parlamentar da vereadora Regiane Rosângela Marques, ao senhor prefeito municipal, solicitando manutenção e reparos emergenciais na estrada do bairro dos Fernandes. Ofício número 6, do Gabinete Parlamentar da vereadora Regiane Rosângela Marques, ao senhor prefeito municipal, solicitando manutenção e reparos emergenciais na estrada do bairro Santo Amaro. Ofício número 4, informando ao fornecedor do Poder Legislativo sobre a inclusão de veículo ao patrimônio da Câmara. Do Executivo Municipal, ofício número 109 ao Poder Legislativo, caminhando comprovante do depósito do 12º.
Ofício número 106 ao Poder Legislativo, encaminhando o decreto municipal que versa sobre a suplementação da unidade Câmara. Decreto municipal número 20, anteriormente mencionado. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Convite da OAB Silvanópolis para evento em comemoração ao mês da mulher. Requerimento e solicitação de informação de cidadão. Recibo de entrega de informações. Só um momento que a presidente já volta. Agora vamos passar ao uso da tribuna. Passar a palavra primeiro à vereadora Degiane Domingues da Silva. A palavra de hoje eu pedi da tribuna para fazer um agradecimento especial ao prefeito e é sobre a pavimentação lá asfáltica da rua Maria Justina de Paiva, que está sendo concluída, e da rua Joaquim Ribeiro da Silva, que já foi concluída. Esses tempos eu conversando com ele, que os munícipes estavam reclamando demais, isso daí é desde a gestão passada, né, que aquela rua é considerada também abandonada. Então, o Lúcio, como sempre, né, fazendo um excelente trabalho e ele está lá fazendo a recuperação asfáltica lá. Então, gostaria muito de agradecer ao meu pedido, que foi atendido. E é isso. Muito obrigado, viu, Lúcio, pelo seu trabalho. O senhor com o senhor João não tendo esforços para nos ajudar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Degiane. Por favor, passo a palavra agora ao vereador João Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite. Eu trouxe 3 assuntos para tratar aqui, e um deles é sobre o indivíduo que está lá nas mediações da Praça do Morro. E antes da reunião, eu até soube que a vereadora presidente Regiane já fez uma comunicação formal por meio de ofício a ser destinada à Secretaria de Assistência Social, à Prefeitura, enfim, para que sejam tomadas providências em relação à assistência a esse cidadão, e precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de atendimento. Eu não sei qual que é o quadro, o que é que está acontecendo, o que motivou a esse episódio de surto, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas é importante e necessário que a administração pública tome as devidas providências em relação ao encaminhamento a profissionais, a pessoas que possam atendê-lo de forma humanizada, mas que, principalmente, acima de tudo, solucionem o problema que hoje se tornou um problema de segurança pública ali no bairro do Morro. E nós não precisamos entrar em detalhes, não precisamos falar nomes nem nada do tipo, a vereadora presidente vai até discorrer um pouco mais a respeito disso, mas eu gostaria de fazer menção aqui, porque eu também fui procurado por munícipes que falaram que estão intimidados, que estão com medo de passar pela praça, de passar pela rua em que ele se encontra, e em razão de alguns episódios recentes também de tentativa de agressão, de supostas práticas delituosas que foram praticadas, né? Então, tudo isso precisa de uma atenção redobrada, de uma atenção especial, e mais uma vez eu venho falar, já falei na semana passada e venho falar de novo, isso é um desdobramento, claro, é um problema sério do nosso município, mas é um desdobramento, claro, da falta de ter uma referência técnica lá na assistência social para poder enfrentar uma situação como essa. Hoje nós não temos assistente social, nós já estamos há quase um mês sem assistente social aqui no município, sem atendimento psicológico voltado para essas terapias de grupo. Então, nós não sabemos o que é que está sendo a motivação. Nós já falamos aqui em relação à bebida, em relação ao uso, né, o abuso de álcool, de drogas,
e tudo isso que se tornou um problema social aqui no nosso município. A gente antes olhava para isso de uma forma até um pouco distante e despreocupada, porque achava que isso não era uma preocupação que representava prioridade do nosso município. Mas hoje nós estamos vendo cada vez mais um grupo maior, um grupo cada vez mais significativo de pessoas sendo afetadas por esses comportamentos, por essas coisas que a gente não sabe o que é que desencadeia, né, esse tipo de comportamento, mas nós sabemos o resultado que isso traz, o dano que isso provoca na nossa sociedade, e eu acho que a administração com a equipe técnica tem responsabilidade sim, e tem prerrogativa de tentar resolver, não só esse problema pontual desse indivíduo, mas o de vários outros que estejam passando por situações semelhantes. Eu acho que nós precisamos de um olhar atencioso e cuidadoso para evitar que isso se torne um problema ainda mais grave, ainda mais sério e que cause até, às vezes, problemas maiores do que já vem causando. Então, o primeiro assunto era esse. O segundo assunto, que eu acho importante também trazer, que eu achei importante trazer, sobretudo depois de algumas manifestações, de alguns comentários que foram feitos, foi em relação à obra da Câmara. Já foi feito um vídeo, foi publicado um vídeo por parte da Câmara Municipal, foi publicado esse vídeo na semana retrasada. Esse vídeo ganhou bastante visibilidade e repercussão, principalmente porque nós detalhamos, né, por meio da manifestação da presidente, nós detalhamos como que é que nós encontramos, em que situação que está atualmente a obra da Câmara Municipal. E, espera aí só um minuto que eu vou ter que trocar a pilha aqui. Alô? Retomando aqui. Uma outra situação que eu gostaria de mencionar, então, é em relação a esse esclarecimento que já partiu da Câmara Municipal, que já partiu da presidente, para apontar para a população o que é que nós estamos enfrentando, quais são os obstáculos que nós estamos enfrentando, mas não só da boca para fora, não só com um depoimento, com um videozinho polêmico para tentar inflamar a população e colocar a população a par do que aconteceu, e sim para mostrar para a população o que é que está sendo feito. Desde o início de 2025, desde que a mesa diretora atual assumiu, nós temos nos dedicado a fazer esse levantamento de informações, a fazer uma apuração rigorosa de tudo o que aconteceu e de todas as irregularidades que foram verificadas. E isso foi feito por parte da administração local, por iniciativa da mesa diretora, claro, respaldada e referendada pelos demais vereadores, porque a mesa diretora foi eleita por todos os vereadores dessa casa. Foi eleita por unanimidade, inclusive. Então, eu acho que é justo que a gente apresente para a população, que a gente fale sobre esse assunto, e não existe medo, não existe qualquer tipo de receio, qualquer tipo de comprometimento da nossa parte de falar sobre o que aconteceu. Até porque quando a gente trabalha com a verdade, quando a gente fala a verdade, não precisa temer. A gente não tem por que temer. Não tem por que se sentir acuado, se sentir ofendido com manifestações que partam de um ou de outro. Só que o que a gente não pode conceber e não pode aceitar também é que as pessoas queiram se furtar desse debate direto conosco e queiram capturar essa narrativa como suas. Isso a gente não pode aceitar, porque a narrativa não é só nossa, a narrativa é de toda a população, interessa a toda a comunidade. Mas quem teve a iniciativa, quem teve a coragem de fazer as denúncias, quem teve a coragem de se indispor, inclusive gerando até mesmo tumulto em relação a essa obra, porque seria muito mais fácil a gente injetasse dinheiro, soltasse dinheiro à vontade e falasse para a empresa, quanto mais você quer para terminar, libera aí. A gente criaria os aditivos que eles queriam, a gente faria sem a responsabilidade necessária. Mas nós não quisemos trilhar o caminho fácil, nós quisemos trilhar o caminho certo, fazer as coisas do jeito que manda a legislação. Então, a gente sabe que isso tem um custo político, a gente sabe que isso amarga para nós uma série de reveses, porque a população vai olhar para a gente com um olhar de desconfiança. Por que essa obra começou e não termina? Por que foi empregado esse recurso todo e não foi concluído até hoje? E é tudo isso que está esclarecido lá nesse documento, nesse dossiê que foi montado, que foi encaminhado para o Ministério Público,
que já está distribuído no Ministério Público como denúncia assinada por nós. Então, não existe qualquer tipo de temor, qualquer tipo de medo da nossa parte de fazer os esclarecimentos à população. E assim como foi feito em relação a todo mundo que me procurou, eu quero deixar claro também que qualquer pessoa que queira, que tenha interesse de saber, pode nos procurar. E se não acreditar em mim, não tem problema. Se não acreditar em mim, nos meus colegas vereadores, não tem problema. Pode procurar o setor lá da Câmara, o setor de relações institucionais, o servidor Sidney. Está todo mundo lá à disposição para esclarecer, para disponibilizar a cópia integral do processo, de tudo que foi montado, de tudo que foi verificado de irregularidade. Então, tudo isso foi feito com apoio, com respaldo técnico, então nós não temos qualquer tipo de desconfiança em relação ao que está sendo produzido por nós, desde 1º de janeiro de 2025. Então, feito esse esclarecimento, eu deixo aqui, me deixo aqui à disposição e coloco também, tenho certeza que os demais vereadores estão à disposição para esclarecer o que souberem, o que conseguirem esclarecer, e o que não conseguirem, está lá disponível na Câmara Municipal. Por fim, eu quero falar sobre um outro assunto também que acabou se desdobrando em relação a um vídeo que nós publicamos, os vereadores Zé Renato, Giovana, Regiane, eu, Luiz Fernando, acompanhados inclusive da ex-vereadora Viviane. Nós fomos até o Morro do Picador para fazer um agradecimento aos deputados parceiros, ao deputado, especialmente ao Dr. Paulo, que foi um deputado parceiro na pauta da pavimentação rural, do calçamento de estradas rurais. E a gente sabe que isso é uma demanda muito forte, muito necessária, ao deputado Rafael Simões, que encaminhou esse recurso em parceria. E tudo isso que foi feito, tudo isso que foi apresentado, foi iniciado lá atrás, e era um pedido que tinha sido apresentado inicialmente pelos ex-vereadores Mauri Vitorino e Viviane Neri. Então, foi por isso que nós fizemos a menção ao nome deles, porque eu acho que é justo que as pessoas que trabalharam, que as pessoas que fizeram, de fato, o seu papel, a sua parte do trabalho, que elas recebam um reconhecimento, que elas recebam aquilo que é de direito, porque quem iniciou e quem deu o andamento inicial foram eles. Então, eu acho importante que a gente reconheça o trabalho que foi prestado por aqueles que vieram antes de nós. E, como forma de agradecimento, nós fomos lá gravar esse vídeo e comunicar à população que o trabalho já vai ser iniciado em breve, já está sendo iniciado lá na medida do possível. Já foi feita a contratação necessária, que já está tudo encaminhado. Mas o que eu fiquei assustado e ao mesmo tempo surpreso foi com algumas manifestações de pessoas que não têm nem coragem de se apresentar e de comentar com um perfil oficial, com um perfil que seja um perfil real. Pessoas que se valem, mais uma vez, de perfis fake, de perfis falsos, para tentar atacar a gente, a nossa reputação, a nossa imagem. Gente, discordância, vocês podem ter com a gente em relação a tudo. Vocês podem ter discordância, vocês podem não concordar com absolutamente nada do que eu falo. Mas como diz aquela famosa frase do Voltaire, posso discordar de tudo o que diz, mas eu devo defender até a morte o direito de dizer essas palavras que você diz. Então eu acho que o que falta é respeito por parte das pessoas. Nós fomos chamados nessa publicação de vagabundos. Comentaram lá falando que nós somos vagabundos. E vagabundos nós não somos. Então essa pessoa, eu quero fazer um comunicado aqui para ela, que eu não sei se ela está assistindo, você vai chegar até ela. Mas já foi feita a denúncia, já fiz, inclusive, a denúncia para a própria plataforma, porque eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que eu seja chamado e que meus colegas, que eu conheço a índole, que eu conheço a moral deles, sejam chamados de vagabundos. Isso vale para qualquer pessoa. Então, é bom que a gente tome cuidado, porque a gente se policia o tempo inteiro para ser muito justo naquilo que fala, para ser coerente no que fala e no que defende. E nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui para ficar fazendo papel de brincando de representar, fazendo papel de subrepresentante, de armação de representante. Não é isso, não. Nós estamos aqui como representantes eleitos. Se você não gosta, não concorda com o nosso trabalho, conosco, tudo bem, você tem todo o direito. E a democracia é isso. É você defender o teu direito, é você defender o teu candidato, é você apoiar as tuas bandeiras, levantar as suas bandeiras. Só que eu não faço isso com absolutamente ninguém. Então, por eu não fazer com ninguém, eu não aceito que ninguém faça comigo.
Então, quer me chamar de incompetente, quer me chamar de, não, irresponsável, é incoerente, é o que for. Pode me chamar do que quiser, pode me falar o que quiser. Eu sei que eu não sou essas coisas. Agora, vagabundo, aí primeiro você me conhece. Primeiro você saiba quem sou eu, primeiro você conheça a minha história, calça os sapatos que eu calcei para poder andar por onde eu andei e conheça a história dos meus colegas. Eu vou fazer essa defesa até o final. E quem se esconde por trás desse tipo de perfil e acha que não vai ser descoberto, não se esqueça, a casa cai também. Porque hoje em dia existem 1000 maneiras, 1000 mecanismos de a gente descobrir quem que é que está por trás. Todas as redes sociais são vinculadas a um e-mail, o e-mail é vinculado a algum CPF ou algum número de telefone. Então, não adianta ficar achando que não vai ser descoberto, porque vai. Então, é bom que todo mundo fique muito esperto, fique muito ligado na hora de falar, porque você pode falar o que você quiser, mas depois você se responsabilize pelos atos que você praticou. É isso que eu quero deixar de recado. E eu não aceito mesmo, não aceito. Quiser falar pelas minhas costas que eu não fique sabendo, fale à vontade, mas se eu ficar sabendo, o pau vai torar e o negócio vai ficar feio. Obrigada, vereador João Guilherme. Por favor, vereadora Degiane. Desculpa, eu esqueci de 2 coisinhas. Eu gostaria de passar aos munícipes também, que devido à publicação que eu fiz, em agradecimento à pavimentação da rua, Maria Justina de Paiva, nos comentários teve alguns munícipes pedindo sobre o loteamento Bela Vista, que precisa dar uma manutenção, e ao Bico de Pato também, motoristas da saúde de Turvolândia. Então, eu já passei para frente o pedido, tá? O Lúcio falou para mim que assim que possível já vai fazer esse pedido também, tanto do Bico de Pato quanto do loteamento do loteamento Bela Vista, que é o do Lugostinho Celeiro. E outra coisa, João, eu queria falar rapidinho a questão do fumaça. Eu estou trabalhando na UPA. Semana passada eu estive na casa dele para que a gente levasse ele para Pouso Alegre. Então, não é que ele não está sendo assistido. Nós todos estamos sabendo da situação do fumaça. A família está sabendo da situação do fumaça. Só que, assim, quando eu cheguei lá com a ambulância para levar o fumaça para Pouso Alegre, a TIG estava lá no pronto atendimento, a TIG está mobilizando tudo para que aconteça a internação do fumaça. Quando chegou lá na casa do fumaça, que a gente foi para conversar com os familiares, a irmã dele pediu para que o irmão dele acompanhasse. Só que quando chegou lá na UPA, a médica falou que ele não tinha condições nenhuma de acompanhar, que tinha que ser um familiar, entende? Então, assim, hoje foi falado novamente, até a doutora Maria Eugênia conversou com a Elaine da Catarina, que a Elaine falou que ia acompanhar o fumaça. Só que a Elaine falou que ela tinha que ir e voltar, e parece que a internação, a pessoa vai ter que chegar lá e esperar o psiquiatra fazer a análise, talvez até amanhã. E, no caso, a Elaine não poderia ficar até amanhã. Então, eles estão vendo um parente que possa acompanhar o fumaça, que fique lá até, no caso, o médico falar assim, não, agora deu certo, agora você está liberado para ir para casa, porque ele não pode ficar lá sozinho. Então, assim, é só para você saber que, assim, atinge, o pessoal da saúde, os médicos já estão correndo atrás de ajudar o fumaça, porque a reclamação realmente todos os dias. Todos os dias chega a reclamação lá na UPA, que está, até hoje eu fui lá e vi ele sentadinho lá naquela guarita, lá perto da padaria, passei por ele, cumprimentei tudo, e assim, ele está ali direto. Então, é só mesmo para deixar registrado aqui que assim, a gente sabe e a TIG está tomando providência para ver quem que pode acompanhar, entendeu? Porque alguém da família vai ter que acompanhá-lo até a internação, e vai ser breve. Obrigada, vereadora Degiane. Você gostaria de falar, vereador João Guilherme? E eu acho que esses assuntos, vereador, eu acho que a gente não deveria nominar as pessoas. Porque, assim, tudo bem que a gente está aqui, todo mundo sabe tudo, mas
é muito sério e é muito sensível a gente mencionar o nome das pessoas que estão envolvidas. Aí, além dele, você mencionou o nome de mais umas 5 pessoas. Aí, porque assim, não estou falando que eles estão negligenciando, não falei isso em momento nenhum. Eu só falei que alguma providência precisa ser tomada, que bom que já está sendo tomada, mas eu acho que, principalmente aqui em sessão pública, porque nós estamos falando sobre uma pessoa que oferece risco, sim, mas é uma pessoa que precisa, antes de tudo, ela precisa de atendimento. Então, é um paciente, né? Então, eu não acho que seja necessário a gente ficar falando a respeito disso, nominando pessoas, né? Até porque eu não quero ser responsabilizado por nada. Mas eu quero que seja feito mesmo esse atendimento com o intuito de defender a integridade das pessoas que passam por ali todos os dias. Não tem outra opção, não tem outro lugar para passar, porque ali é público, um espaço público, então precisa de segurança, mas a gente precisa também defender que essa pessoa tenha acesso a tudo que o SUS, a tudo que o serviço de assistência social possa disponibilizar, né? Mas eu acho que até que não é caso só de saúde, é caso também, lógico, é de saúde pública também, mas é caso também de assistência social, porque não adianta nada a saúde ir lá atender momentaneamente, solucionar aquele problema momentaneamente, se depois, quando tiver lá, não tiver um acompanhamento por parte de um profissional, né? Então, assim, não sei se você concorda comigo, mas é a minha opinião. Os médicos estão assistindo ele também, viu? Aqui em Silvanópolis. Ele passou por consulta médica também. Por favor, vereador Francisco. É só sobre o caso que o João falou e a Dejane. Eu conversei também com o prefeito falou que só não levou ele no médico hoje por falta de acompanhante mesmo. Só que eles vão notificar a família. Se a família não for, eles vão procurar um outro meio, certo? Porque deixar a pessoa do jeito que está lá, porque nós, sábado, nós vimos o dia inteiro lá, né? As pessoas que estão lá no velório viu a situação. Então a gente precisa procurar um meio de fazer um tratamento nesse moço aí. Tem que ser, eu falar a verdade, para ontem. Porque a situação dele não está boa. Ele, por enquanto, não atacou ninguém, não agrediu ninguém. Eu converso com ele, ele fala que gosta muito de mim. Vai lá, toma água lá na bombinha d'água, tudo. Graças a Deus eu não vi ele atacar ninguém, mas quem sabe? Vai saber o que a cabeça não está funcionando. Vai saber o que está passando dentro da cabeça dele, né? Então a gente precisa sim. Aí o Lúcio falou que a Maria Eugênia deu o caminhamento, era para levar ele no médico hoje, só não foi por falta de acompanhante. O prefeito falou que vai notificar a família. E se a família não vier, vai buscar um outro mês, certo? Não, o que precisa, porque acho que já virou uma coisa de todos nós, até não está sendo só do secretário de saúde, porque eu estou convivendo lá o tempo tudo. Que dia que a gente fica quieto, não tem jeito. Tem que ver, porque aí o estado não está bom, não, entendeu? Mas só isso, viu? Obrigado. Tá viu? certo. Obrigado, vereador Francisco. Um dos assuntos que eu ia trazer realmente, né, é em relação a este senhor. Algumas pessoas me procuraram para falar sobre ele e eu também pude presenciar algumas ações dele. Realmente está bem preocupante. Ele, inclusive, estava até portando um pedaço de pau, né, ameaçando as pessoas. E a gente vê que, infelizmente, é uma questão de doença, né? A pessoa, infelizmente, não está bem, está passando por alguma situação que a gente não tem conhecimento, não sabe o que resolver, mas uma coisa é certa, né? Ele está trazendo risco não só para quem passa perto dele, como para ele mesmo. Então, assim, não é só pensar no próximo, é pensar nele mesmo. Acha que uma pessoa, se está em sã consciência, faria as coisas que ele vem fazendo? Então, assim, tem vários relatos, né, de ações que ele vem fazendo, que está trazendo prejuízo financeiro e uma hora pode trazer algum prejuízo também, né, na questão de corpo. Mas, enfim, já ouvi vários relatos aqui de que está sendo tratado, já está tendo os encaminhamentos que são necessários. Eu espero que logo se resolvam para poder tirar também essa preocupação, não só da família, né, mas a preocupação de quem passa por ali, das pessoas que estão em volta. Um outro assunto que eu queria trazer
é que, infelizmente, né, nos últimos dias, eu poderia dizer aí aproximadamente 15 dias aproximadamente, eu tive que ir ao cemitério. E juntamente, né, num desses dias, eu pude até acompanhar junto com a vereadora Ana, até depois ela, né, faz a apreciação dela também. Nós podemos constatar que, infelizmente, o cemitério ele está um pouco deixando a desejar. Eu vou falar no quê? Muito mato, né? A gente sabe que choveu bastante e tudo, mas o mato está muito grande e tem aqueles vasos de flores estão secos, aí você já vê assim, seco, caído, quebrado, em cima do... É até ruim falar algumas coisas aqui, gente, porque uma que eu não entendo, né, e outra que é ruim também, esse é um assunto que é muito negativo, né, de se dizer, mas em cima daquele lugar que faz a cremação, cheio de pau, madeira, sabe, tudo exposto, ossário, então, assim, muito exposto, então, assim, já é um lugar que por si só já é ruim, e você entrar, se deparar com ele largado do jeito que está, né, eu não sei o que vem acontecendo nos últimos tempos lá, onde fica a igrejinha em volta dela, ao redor dela, os santos quebrados, vaso que é caído também, então, assim, está bem complicado o negócio lá, sabe? E eu acho que tem que, acho não, é certeza, tem que ter um acompanhamento melhor ali, um cuidado melhor, porque não é porque ali já foi, né? Já acabou, já está ali mesmo, porque já é o fim de tudo, né? O fim da linha. Mas não é porque é por esse motivo que a gente vai deixar mais largado ainda, né? Aí que a gente, o que puder ser feito, que seja feito. Tem muitos túmulos que estão quebrados, outros que estão assim com mato e pedras jogadas em cima. Não sei. Eu encontrei um cemitério, eu sinceramente, faz muito tempo assim que eu entro lá, claro, mas eu nunca vi da forma que ele está. Então, né, eu vou juntamente com a Ana, nós falamos sobre isso, né, da gente fazer um ofício relatando, né, essa situação para que seja documentado, né. E só um outro assunto, aí depois, Ana, se você quiser relatar sobre este, né, o seguinte, quando a gente sobe, quando a gente não, né, qualquer pessoa sobe a Avenida Nova, né, do sentido vindo do tanque para cá, e vai virar à direita, a visibilidade ali é muito ruim, muito, muito mesmo, e é perigoso. Inclusive, quando foi no sábado à noite, que eu estava voltando para casa, porque eu fiquei aqui na cidade, quase teve um acidente ali, não foi comigo, mas estava subindo um caminhão e, coincidentemente, ia descer um outro. Aquele que estava subindo, ele não vê, gente, não tem como ver. Carro pequeno não vê, porque eu já subi e já presenciei essa falta de visibilidade ali, porque tem um murinho, foi construído um murinho aí para ajudar, crescer o mato, né, na beirada dele, então, assim, à noite não tem claridade nenhuma, e o caminhão quase que bate naquele outro que estava indo ali. Então, é certeza absoluta que vai ter que fazer alguma coisa ali, porque, assim, está com um risco iminente de acontecer um acidente. Então, estarei fazendo também um ofício para poder ficar registrado e ver a possibilidade do que pode ser feito ali, até porque, né, como tem aquele muro, com certeza o muro, porque faz parte da propriedade, né, de outra pessoa, né, não faz parte da avenida em si, mas alguma coisa pode ser feita, uma sinalização melhor, algo parecido. É isso que eu vou falar, e agora passar a palavra à Ana. Por favor, vereadora Ana. Então, boa noite a todos. Então, a respeito do que a vereadora Regiane falou do cemitério, eu concordo, assino embaixo com tudo que ela falou e acrescento mais.
o finados foi dia 2 de novembro. Ainda existe vasinhos, aqueles vasinhos descartáveis para tudo que é lado. Quem vai lá fazer sua reforma ou sua construção, eu acho que tem que ser exigido que retire o lixo, coloque no lugar certo de colocar. Como ela disse, se vocês forem lá, observarem atrás daquela capelinha que está lá, está um horror. Além de santos quebrados, tem garrafas também, lá, muitas garrafas. Onde você chega ali na entrada para lavar as mãos na entrada ou na saída, tem resto de material, muitas latas, muitas garrafas. Então, eu queria pedir um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado. Essas madeiras que são queimadas lá, elas tinha muito em cima. Inclusive, eu não gosto de citar, mas é ao lado do túmulo também dos meus familiares. E tem muito mato. Aqueles túmulos que a Regiane citou, velhos, parece que está nascendo até árvore em cima deles, árvore nativa, em cima deles. Então, eu acho que um pouquinho mais de atenção, de cuidado, é necessário. Quem toma conta disso, quem é o responsável por isso, dá um pouquinho mais de atenção, vai melhorar como a Regiane já disse, não é um local muito agradável de ir, mas é um local que tem que ser cuidado. E eu peço um pouquinho mais de atenção, ou um pouco mais de atenção para esse local que está precisando. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Por favor, vereador Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais da Câmara. Eu gostaria só de pegar um gancho na fala da vereadora Regiane, da vereadora Ana, em relação à limpeza, o cuidado e manutenção do cemitério, que eu também recebi recentemente algumas reclamações, inclusive não só de pessoas daqui, mas de pessoas que são daqui, mas moram fora, que vêm no cemitério, né, visitar o túmulo de seus entes queridos e que relataram, né, essa situação que está o cemitério. Inclusive, né, foi falado que foi apresentado um projeto quando fez a ampliação do cemitério, fez aquela rua e que começou a vender ali os lotes, né, para os túmulos, e que não foi cumprido aquilo que estava no projeto, que estava no planejamento. Né? No planejamento tinha até um portal para passar ali da parte velha para a parte nova, que foi expandida, e até agora não saiu nada disso que estava no projeto. Então, ela se sente triste, foi uma propaganda enganosa, ela me disse, e pediu, né, o apoio para que possa levar essa indicação de melhoria até o prefeito. Eu até tinha anotado aqui na pauta para quando conversar com o prefeito levar também essa demanda, né? Mas quero deixar aqui registrado também nessa oportunidade. Então, apoio tudo que vocês pautaram e podem contar comigo também. Obrigado, vereador Luiz. Não, e só complementando, né, para encerrar esse assunto, hoje nós temos um cemitério que é proibido entrar cadeirante. O nosso cemitério é o único cemitério que eu acho que eu conheço que é proibido entrar cadeirante. Não entra. Não tem como. É sem acesso, sem acessibilidade. E assim, Luiz Fernando, quando nós, acho que não só nós, né, no mandato anterior, fiz solicitação para que houvesse, né, esta adequação. Eu nem falo em melhorias maiores, sabe? Uma melhoria apenas dessa que é o mínimo que um cadeirante pode ter, né? Que é de entrar no cemitério, ele poder entrar. Mas o nosso não. Ou ele entra carregado pelas pessoas, ou ele não entra. Mas, né, tem também nesse projeto que foi apresentado, realmente foi um projeto que não foi cumprido, né, na íntegra,
E, por enquanto, as pessoas ficam no aguardo. Sem falar, né, na questão de dentro mesmo ali do velório. Nossa, é muito quente. É muito quente, é muito. É uma coisa assim, é surreal. Não tem palavras. Ventiladores ali não são suficientes. Sem falar assim que é complicado, né? A gente entra num assunto, daqui a pouco já passa para outro, mas, né, infelizmente, já tem coisas quebradas lá dentro. Então, você fica assim, de uma certa forma, parece que é impotente. É um lugar ruim que ainda se torna pior ainda, né, por algumas condições. Mas, enfim, acho que é isso. Por favor, vereadora Giovana. Eu gostaria de falar sobre esse assunto também, pegando o gancho de vocês. Concordo com tudo que vocês falou. Inclusive, o ano passado eu tive procurando o setor justamente por conta dessa sujeira, desses santos quebrados lá atrás da igreja. Levei até solução para eles que têm Poço Fundo. Poço Fundo, eles passam toda segunda-feira tirando, porque as pessoas têm esse ritual de quebrou o santo, não pode jogar fora, tem que pôr em algum local. E lá já tem isso. O que eles fazem? Colocam esse santo todo nessa data, os que estão lá quebrados, tudo dentro do vasilhame com água, porque são gesso. Aí eles se desfazem, não leva resíduo para o meio ambiente, nada. E eles descartam. E fazem essa limpeza semanal. E a limpeza realmente está deixando a desejar. Em volta dessa igrejinha, essa sujeira vem arrecadando de tanto tempo que está uma coisa até horrorosa lá atrás. Está uma coisa horrorosa, de lixo, conforme a Ana falou, de garrafa, de coisa de bebidas, de várias coisas, que não é local para o cemitério. Independente de religião, disso ou daquilo, o cemitério é um lugar onde os entes queridos das pessoas foram lá para descansar, estão lá. É o lugar que as pessoas vão lá para chorar uma perda de alguém. Não é um lugar para ficar fazendo isso ou aquilo. Inclusive, a minha emenda impositiva que eu destinei foi justamente para o velório, né, nesse requisito de ter um bebedouro decente lá, porque se a gente tiver um velório durante o dia, aquele bebedouro que é para 4 pessoas, um bebedouro de 2 litros de água, é para 4 pessoas. Não é para atender uma demanda maior. Então, precisa de um bebedouro melhor, precisa lá de uns ventiladores, que a minha emenda impositiva foi destinada justamente para isso. Em questão ao cadeirante, é um absurdo mesmo, que até para subir com a própria pessoa é difícil ali. A gente vê que é difícil ali para subir, né? Então tem que dar uma melhorada ali sim, mas tem que ter uma fiscalização melhor com esse funcionário que está lá também, né? De forma que vai estar fazendo esse serviço melhor, esse serviço mais bem feito, porque realmente o cemitério anda precisando de um olhar mais empático para ele, de um olhar com mais cuidado. E o que o Luiz Fernando falou, eu já tive as mesmas demandas de reclamação, porque foi vendido para a população uma coisa que não aconteceu. Né? Foi vendido que ia ter isso, que ia ter aquilo, e até hoje não está tendo nada. Então, a pessoa realmente se sente enganada na compra. Eu tive também denúncias disso, pessoas que vieram até mim, tanto daqui de Silvianópolis, como pessoas que não moram aqui, resolveram comprar aqui, falaram, eu fui enganado, porque eu comprei uma coisa, me apresentaram um projeto que não existe. Realmente, eu estive no setor, fui conhecer o projeto é lindo, mas ele continua lá na gaveta e no papel. A gente precisa saber quem vai tirar ele da gaveta, quem vai executar ele de fato, né? Que ele precisa ser executado, porque foi vendido para a população isso, né? Então, a gente realmente, vocês têm meu apoio, podem fazer o requerimento que eu assino embaixo. Vocês duas têm meu apoio, tá? Eu acho até que nós vamos fazer em nome dos 9 vereadores, pelo menos para a questão de peso, né? Até porque nós vamos, né, se vocês aceitarem, se vocês permitirem, a gente faz o nome dos 9 para poder encaminhar, depois a gente verifica com cada um. E até as ferramentas do coveiro lá são ferramentas assim precárias, é de dar dó, sem falar assim, ferramentas pesadas, sabe? Não estou olhando nem isto. A pessoa que trabalha lá, você vê que não tem nenhum, não veste EPI nenhum. Não sei se é só aqui, eu não fiquei reparando em outros cemitérios, né, para poder ver essa questão, mas
o coveiro, ele não trabalha com EPI nenhum e as ferramentas que ele trabalha são extremamente precárias. Isto é algo assim desumano. Poderia até pensar nisso. Até esta questão, e é uma questão também que eu vi, porque um senhor falou para mim que as ferramentas do coveiro eram precárias. Aí eu fui olhar. E assim, eu não entendo de ferramenta, né? De enxada, de pá, picareta. Aí eu vi, nossa, estão muito velhas. E estão mesmo, gente. Eu vi. Mas vamos lá, né? Não havendo mais nada a se tratar nesta sessão, declaro encerrada a 7ª sessão ordinária. Agora que são 20h07. Dou por encerrados os trabalhos. Boa noite a todos.